Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui eu conto histórias reais e irreais de romance, traição, desilusões, superação, histórias de vida, histórias que podem ser parecidas com a sua ou de alguém que você conhece. O título da história é O que Ficou Entre Nós. Às vezes pensamos que construímos uma família, mas vem alguém e destrói tudo aquilo que você construiu. Sem mais enrolação, vamos para a história. Como eu disse, o título da história é O que Ficou Entre Nós. Clara sempre acreditou que tinha construído uma família forte, não perfeita, mas real. Casada há 12 anos com Rafael, eles tinham 2 filhos, Lucas, de 10 anos, curioso e sensível, e Sofia, de 6 anos, cheia de perguntas e abraços inesperados. A rotina era simples: escola, trabalho, jantar em família, finais de semana no sofá. Nada extraordinário, mas suficiente. Pelo menos era o que Clara pensava. Tudo começou a mudar de uma forma quase imperceptível. Rafael passou a chegar mais tarde. O celular, antes largado pela casa, agora estava sempre no bolso. Ele sorria sozinho, às vezes, como se carregasse um segredo leve demais para dividir, ou pesado demais para confessar. Clara sentia, não sabia explicar, mas sentia. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou na mesa. Clara não era de invadir a privacidade. Nunca foi. Mas naquele dia, algo dentro dela quebrou o silêncio. Uma mensagem. A mensagem dizia: sinto sua falta. Hoje foi difícil sem você. O nome era salvo em uma letra: M. O mundo de Clara não desabou de uma vez. Foi pior do que isso. Ele rachou devagar. Ela não confrontou na hora. Guardou aquilo, observou mais. Notou o perfume diferente na camisa, as desculpas repetidas, o olhar que já não encontrava o dela. Até que, numa tarde de domingo, dessas que deveriam ser tranquilas, Clara decidiu seguir Rafael. E viu. Ele não estava trabalhando. Ele estava com outra mulher, sorridente, de mãos dadas, com um homem que prometeu envelhecer ao lado dela. Eles pareciam felizes, leves, como se aquela história não tivesse consequências. Mas tinha. E tinha nome: Lucas e Sofia. Naquela noite, Clara não gritou, não fez escândalo, esperou os filhos dormir e sentou-se na sala em silêncio. Quando Rafael chegou, encontrou Clara ali, imóvel, mas com os olhos dizendo tudo. Quem é ela? Perguntou com a voz firme. Ele tentou negar, depois tentou minimizar, disse que era algo passageiro, mas Clara não aceitou metades. Passageiro para você? Mas permanente para mim. O casamento acabou ali. Não de forma explosiva, mas definitiva. Não de forma extraordinária, mas da forma necessária. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Explicar aos filhos foi como rasgar o próprio coração. Lucas ficou em silêncio. Sofia perguntou se o pai ainda amava eles. Essa pergunta ficou ecoando por dias. Rafael saiu de casa, tentou manter contato, mas nada era mais igual. A mulher que antes
dividia tudo com ele, agora mal conseguia olhar em seus olhos. Clara, mesmo destruída, seguiu por ela, mas principalmente pelos filhos. Aprendeu a ser forte nos dias em que só queria chorar, aprendeu a sorrir nas refeições, mesmo com um vazio na cadeira ao lado, e aos poucos reconstruiu o que foi quebrado. Não o casamento, mas a si mesma. Meses depois, Clara percebeu algo que nunca tinha entendido antes. A traição não destrói apenas um relacionamento. Ela muda histórias, muda caminhos, muda quem você é. Mas não precisa definir quem você será. E, naquela casa, onde antes existia dor, começou a nascer algo novo. Respeito, força e um amor diferente, mais consciente, mais verdadeiro. Porque, apesar de tudo, Clara ainda tinha o mais importante, ela mesma. E os dois pequenos motivos para nunca desistir. E isso é uma história de vida, de superação, uma história que possa ter acontecido com você ou com alguém que você conheça. Se não, pelo menos ouviu falar. Mas nem tudo que parece o fim significa mesmo o fim. Às vezes significa recomeço. Espero que você tenha gostado da história. Até a próxima. Um beijo, um cheiro e